Ela é psicóloga e intérprete de Libras. Ana Luísa Valença Campos. Diz aí, Ana, beleza? Olá, prazer. Prazer, satisfação ter você aqui no programa. É uma honra. Então, me conta essa história. Você começou primeiro com psicologia ou com Libras? Na verdade, as duas coisas aconteceram meio que simultâneas, né? Eu entrei em psicologia e eu queria ter um propósito na minha profissão, fazer alguma coisa que realmente fizesse a diferença. E aí, concomitante, eu acabei conhecendo a Libras dentro de um contexto religioso, né? Vendo um culto acessível em Libras. E aí aquilo ali me despertou os olhos e comecei a fazer o curso. E aí quando eu estava fazendo o curso, comecei a ter contato com a comunidade surda, comentaram sobre a falta de acesso, né, dos surdos à terapia, à saúde mental. E aí eu falei, pronto, é isso. Aí fiz o curso, terminei o curso de extensão na língua e terminei o curso de psicologia. Então, foram as duas paixões se uniram ali. Quanto tempo as pessoas fazem uma formação em Libras? Quanto tempo? Então, a gente tem cursos de extensão, né? E aí os cursos de extensão variam de unidade para unidade em que você está inserido para aprender. E temos também as pós-graduações. Aí as pós, elas te preparam mais num contexto profissionalizante. Certo. Então, assim, é assim como o inglês. A gente aprende a língua, né? Tem aquela fluência na língua e aí pode fazer várias especializações dentro da área. Em Libras você se expressa com sinais. Isso, a gente se expressa com o corpo. Ah, com o corpo, exatamente. Isso. Porque no teatro você tem que usar o corpo para Sim. fazer, né, a comunicação em Libras. Mas essa agilidade, né, que vocês desenvolvem, essa prática, é um exercício, não é? É uma prática. Exato. Não é então, isso? assim, uma das coisas que eu acabei sentindo depois que eu entrei na atuação era a importância também de cuidar do meu corpo. Então, assim, de estar, né, por exemplo, cuidando dessa parte da saúde física, porque, querendo ou não, a profissão utiliza o corpo. Então, a gente não faz uma língua que ela é oralizada, que a gente fala, né? A gente faz uma língua que é sinalizada. Então, eu mexo as mãos, eu mexo o corpo, é a minha expressão, é os meus movimentos de corpo, são as minhas mãos. Então, assim, isso foi o que acabou acontecendo. Percebo quanto o corpo precisa estar sendo cuidado para que a atuação possa ter sido feita, assim, né, de uma maneira boa. E aí eu percebo que muitas pessoas do teatro têm um interesse na Libras exatamente por isso, porque elas acabam percebendo quanto também do teatro tem essa questão do uso do corpo na Libras também. Então é uma área que eu acho bem legal, assim. Então, você hoje me ajudou na entrevista com a Isabelle, que é a nossa modelo, né? E eu percebi a velocidade com que... porque tem um alfabeto também, não tem? Sim, o alfabeto ele é mais um suporte do português dentro da Libras. Tá. Então, por exemplo, nome a gente vai fazer o nome da pessoa, né? Com as letras. Com a datilologia, que a gente chama. Datilologia. Datilologia. Isso. Então, por exemplo, estou fazendo meu nome. Só que eu tenho o meu sinal. O que seria meu sinal? Seria como que se me referem a mim dentro da comunidade surda. Que seria assim. Então, eu não vou precisar fazer o meu nome. Eu já tenho um sinal para mim. Por que esse sinal? Referente ao meu cabelo. Então, o seu sinal, ele tem conexão com alguma característica sua. O meu seria o nariz então, grande? vai depender. O surdo que for dar o seu sinal, ele vai olhar para alguma característica que seja marcante em você. Então, é ele que vai me batizar. Só surdos podem batizar as pessoas. Claro. E aí, por exemplo, dentro da interpretação, a gente tem os sinais para algumas palavras. Assim como a gente tem classificadores. Então, assim, tem palavras que não tem um sinal específico. Ele tem diversos classificadores. E aí, às vezes, a gente precisa utilizar, assim, da datilologia como um suporte, um amparo para a língua de sinais. É grande a população surda? Sim, sim. E isso é uma das coisas mais que eu mais entro em conflito, né, dentro da sociedade, da comunidade, que é o quanto as pessoas não reconhecem a comunidade, o quanto as pessoas simplesmente não veem. Então, assim, ter uma representatividade, por exemplo, de uma modelo surda é muito maravilhoso, porque, assim, por muitos anos os surdos são colocados para trás, são colocados, né, ali à margem, sendo que tem uma população grande no Brasil. Né, sendo que é uma língua que é do Brasil, assim, falam, né, que é uma língua utilizada aqui dentro do nosso país. Então eu fico, assim, nesse conflito, né, mas sim, é uma comunidade grande, às vezes a gente não percebe. A gente fala sobre a questão da representatividade. Sim. Então, qual é a representatividade dos surdos dentro desse espaço, né? Eles têm um lema, inclusive, que é o nada sobre nós sem nós.
Então não faz sentido a gente estar falando sobre sem a presença deles. Então hoje eu estou aqui numa entrevista, eu faço parte da comunidade surda por ser intérprete, por ser psicóloga bilíngue, mas o quanto às vezes a gente não dá olhar para isso, né? O quanto a gente não coloca eles no papel de representatividade num lugar que é deles, né? Então, por exemplo, quando eu falo indicação para aprender Libras, aprender Libras com uma pessoa surda e aprender Libras com uma pessoa ouvinte é totalmente diferente. Ouvinte é quem ouve. Isso, ouvintes são pessoas que ouvem, surdos são pessoas que não ouvem. Não ouvem. Okay. Exatamente. Então a gente tem essa questão de lugar mesmo, que hoje na nossa sociedade falta muito. Então vocês comentaram também sobre a importância, por exemplo, de terem atores surdos fazendo o papel de um surdo. Isso é uma representatividade super necessária, uma modelo surda, ter uma representatividade dentro do mundo da moda, dentro do mundo das artes, de uma pessoa que é surda. Então, essas questões de representatividade a gente vê que falta muito, mas estamos caminhando aí para isso mudar. Então, você acompanha também a formação da Isabelle na faculdade de psicologia. Como é que funciona isso? Todo surdo que entra em uma faculdade, ele tem o direito de o acesso de acessibilidade ali naquele contexto. E a Isa, ela está numa faculdade de pessoas ouvintes, com uma turma de ouvintes, e ela tem que ter acessibilidade para a língua dela. Por muito tempo ela teve outros intérpretes, mas aí chegou no momento da prática, do estágio prático. E ali, a partir daquele momento, teve uma orientação do Conselho de Psicologia que a pessoa que fosse acompanhar ela também teria que ser formada em psicologia pelo fato do sigilo, pelo fato de conhecer aquela prática. E aí foi que entraram em contato comigo. Então, hoje eu sou intérprete de psicologia, sendo formada em psicologia. Então, eu traduzo, interpreto, na verdade, todas as aulas da Isa e participo dos estágios junto com ela. Então, você tem que acompanhar ela na faculdade? Sim. Todas as aulas que ela vai, você está lá? Sim, todos os lugares que ela está, eu estou. Então ela é quase a minha casca de bala. Entendi. Que interessante isso. Agora, a gente estava batendo um papinho aqui antes de começar a gravar e eu falei lá no Rio tem uma escola de surdos e mudos. Aí você falou, não se fala mais mudos. A gente tem uma questão agora de nomenclatura, porque por muito tempo foi utilizado o termo surdo-mudo, né? Porque associavam o fato dessas pessoas não falarem a elas terem alguma questão na voz. Mas isso é totalmente errado. Então, assim, as pessoas surdas, elas podem ser oralizadas, podem não ser oralizadas, podem falar, podem não falar. Mas como ela vai falar se ela não sabe falar? Então, esse é um processo de acompanhamento, por exemplo, de outros profissionais da saúde, que aí eu entro de novo naquela questão sobre a questão da acessibilidade na área da saúde. Então, por exemplo, faz um acompanhamento fonológico de aprender através das vibrações os sons das letras, o som das palavras. Então, é um processo assim. Então, aqui vibra e aqui... Isso, então, ela vai entender que esse a partir dessa é o som conexão, de A, exato. B, e aí ela vai poder oralizar. Isso. Olha, isso deve ser muito difícil, né? E deve ser muito dolorido também, né? Imagina o quanto você tem que estar concentrado e aprender algo que é extremamente, assim, delicado, né? Mas os surdos, eles procuram oralizar também ou fica uma questão, não, eu prefiro não oralizar? Então, isso depende muito da cultura que esse surdo está inserido. Então, por exemplo, a oralização hoje no nosso país... a oralização e leitura labial é algo que permite que eles se comuniquem um pouco mais fácil com uma sociedade que os exclui. Então, assim, será que a oralização ela vem pelo fato realmente dos surdos precisarem? Ou se é que a nossa sociedade não entende os surdos, não busca aprender Libras, não busca se comunicar e aí eles têm que se adaptar à nossa sociedade? Então, assim, a questão da oralização, muitos surdos são oralizados, muitos surdos falam, mas tem sempre essa questão social. O quanto a nossa sociedade impõe para que eles tentem chegar no nosso padrão para que se possa ter uma comunicação, enquanto nós, ouvintes, estamos aqui, ó, de boa, sem fazer nada, né? Eu sei que no audiovisual é lei, já não é tão recente, pelo menos 30% da programação deve ter filmes, a tradução em Libras, mas isso não é totalmente... Você não vê na prática isso acontecer. Pois é. Né? E assim, até esse trabalho também, ele é um trabalho que exige um custo, né? Sim. E exige também profissionais que sejam capacitados. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que acham isso algo caro, que não vale investir. Não vale investir em ter acessibilidade, sabe? E aí isso vai tirando ainda mais a possibilidade de um surdo de acessar esse tipo de conhecimento. Então, por exemplo, aqui agora na Gloss, vocês estão caminhando para ter, né, uma acessibilidade nos seus diversos programas, áreas, mas o quanto
quanto a gente sabe também que isso precisa daquele empenho e também daquele custo, né? Sim. Então, assim, é uma linha muito difícil a atuação, exatamente por ser algo custoso, mas é um trabalho que deve ser remunerado. Então, por muito tempo tinha aquela ideia de caridade, de voluntariado, de, né, o profissional está ajudando. Não, a gente está cumprindo um direito, né? Cumprindo uma lei. Então, isso é uma coisa que a gente ainda vê muito acontecer, mas é bom ter espaços que estão querendo aí mudar isso, querendo, né, ter uma nova perspectiva e trazer essa representatividade. Então, eu fico muito feliz com essas mudanças. Você faz interpretação de teatro também? Você faz? Então, eu atuo nas mais diversas áreas, área artística, área de palestra, de conferência, intérprete educacional, já fui também da parte de intérprete no contexto religioso, então acabo atuando ali um pouquinho em todas as áreas e atendo pessoas surdas, né? Sendo psicólogo, eu atendo pessoas ouvintes, mas também atendo pessoas surdas. Então, eu realizo o atendimento psicoterapêutico em Libras. Para as pessoas te conhecerem, terem acesso às suas informações, onde elas te acham? No Instagram? Eu tenho o Instagram, psico.anacampos. Ele tá meio paradinho, mas aí eu tô retornando aí as minhas atividades. E eu também tenho o telefone que pode entrar em contato, tá lá no Instagram, quem quiser agendar psicoterapia ou também conversar a respeito da interpretação. Ok, mas pelo telefone funciona para quem é ouvinte? É pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Então, assim, o meu WhatsApp, por exemplo, é empresarial, ele é voltado, assim, a ter acessibilidade. Então, eu converso, às vezes, por vídeo, né? A gente manda ali aquela nova função do WhatsApp de uma bolinha de vídeo. Sim. Então, tudo tem que ser adaptado, né? Tudo tem que ter a acessibilidade, realmente. Maravilha. Ana Campos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso talk show. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, agora dá um tchauzinho pessoal em casa, mas com sinais, né? Assim é mesmo. Foi muito bom participar, estou muito feliz. É isso aí. Obrigada. Valeu, Ana. Valeu, gente. Isso é aplausos, né? Tchau. Tchau mesmo. Tchau.